Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei e a sua manifestação, tá bom? Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e por favor compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Estamos conversados? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado, escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Tá ok? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, estamos lendo um capítulo por dia, às vezes em dois encontros, um capítulo, mas geralmente um capítulo por dia e destacando algumas lições, tá ok? Hoje nós estaremos fazendo o Isaías 46. Hoje, Isaías 46, nós vamos estar meditando neste capítulo 46 do profeta Isaías. Tá bom? Assim, leiamos o texto e façamos algumas observações aqui. Diz assim o texto de Isaías 46. Bel se inclina, Bel é a Babilônia. Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Eles juntamente se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram recebidos e que carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro da bolsa e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformar isso em um deus. Inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé no seu lugar e ali ele fica. Daquele local não conseguem se mexer, embora alguém o invoque. Ele não responde, é incapaz de salvá-los da sua aflição. Deus, quando aperta, aperta, né, gente? Para onde fugir, né? Lembrem-se disso, gravem-no na mente, considerem seriamente no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinados, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto da minha retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão.
ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, e o meu esplendor a Israel. Este é o texto. Curto, mas o tom de ironia, o tom de menosprezo por aquelas coisas continua no ar. Então, nós temos aqui um outro texto, para não ser repetitivo, um outro texto fenomenal. Nós temos aqui Isaías, ele faz um contraste extraordinário agora entre os ídolos que precisam ser carregados, os ídolos que têm que ser carregados, e o Deus que carrega o povo, que carrega o universo. Ele fala: traga alguém que se compare comigo. O capítulo aqui é profundamente consolador, confrontador, e isto ao mesmo tempo. Ele é consolador, mas não deixa de confrontar, de chamar a atenção daquele povo, não é verdade? É o que nós temos aqui neste momento. O tema para esse capítulo pode ser assim: o Deus que sustenta o seu povo do começo ao fim. A verdade central desse texto aqui é que o Senhor sustenta, o Senhor conduz, o Senhor cumpre de forma soberana os seus propósitos, e não há quem possa impedir. O problema destacado aqui, mais uma vez, é que o homem continua confiando em ídolos. Ídolos tolos, toscos, soluções incapazes eles têm de sustentá-los em dias difíceis. As soluções que eles levantam não vai ajudar. Não adianta. Então, o problema continua o mesmo dos capítulos anteriores. Isaías continua expondo a inutilidade dos falsos deuses. Ele continua expondo aqui ainda. Agora, ele vai usar a imagem, ou as imagens, e ele vai pegar algo marcante. Ele vai falar assim: os ídolos são carregados sobre animais cansados. Deuses que precisam de ajuda para se movimentar daqui para lá, não pode ajudar. Enquanto isso, o Senhor declara, para que todos saibam, o Senhor declara: eu carrego vocês, eu levo vocês. Que contraste, não é? Que contraste nós temos aqui, que contraste poderoso é o que nós encontramos aqui nesta fase aqui. Esse Isaías 46, então, é gritante, é desafiador, é para fazer a gente pensar: vamos lá, um ídolo que tem que ser carregado, para que serve? Os ídolos que precisam ser carregados, para que serve, meu irmão? Então o versículo 1 e o versículo 2 fala sobre isso. Isaías menciona os deuses babilônicos. Ele fala Bel, os deuses babilônicos. Nebo, ele menciona, ele chama Bel, Nebo. Eles estão sendo levados sobre animais. Eles estão sendo carregados sobre animais. A cena é humilhante. Então, olha Bel carregado, olha Nebo carregado. Os deuses precisam ser transportados. Já pensou? Como é que eu posso entregar o meu destino para isso? Como é que eu posso? Eles não conseguem andar, se locomover 1 metro. Eles não conseguem salvar. Eles não sustentam, somos nós que sustentamos eles. Eles fazem isso. Acabam indo para o cativeiro, indo com aqueles que o adoram. Não pode fazer nada, não consegue fazer nada. O princípio que nós temos aqui é o seguinte: tudo aquilo que precisa ser sustentado por nós não pode salvar. Tudo aquilo que precisa ser construído, ornamentado por nós, não pode salvar. Enfiemos isso na nossa cabeça. O Deus que carrega o seu povo é diferente. O Deus que carrega o seu povo, isso aqui nós temos no versículo 3 e o 4. Agora vem esse trecho. O Deus que carrega o seu povo, ele fala assim: desde o ventre eu carrego vocês. Desde o começo eu carrego vocês. Ou seja, Deus relembra, Deus recorda o nascimento do povo, a juventude do povo. Deus recorda a velhice do povo, e Deus afirma, Deus diz: até a velhice eu os carregarei, até as cãs, a linguagem
antiga, né? Até as cãs eu os carregarei. Que diferença, não? Os ídolos são carregados, Deus carrega. Como é que nós podemos ser assim, amados irmãos? Como você pode ser assim? Como a gente pode ser assim? Como é que nós conseguimos ainda agir assim? Deus sustenta, Deus livra, Deus nos acompanha fase a fase, Deus preserva do início ao fim. Ele preserva, ele cuida, ele sara. E ele vai dizer de novo o que ele já disse no 45, não há semelhante a mim, não há semelhante ao Senhor. Deus faz a pergunta nesse versículo 5, ele faz a pergunta, a quem me comparareis? A quem me comparareis? Não, parece bobagem, mas é verdade, a quem nós o compararemos? Os homens, ele diz assim, os homens pesam o ouro. Os homens contratam especialistas, artistas, fabricam imagens, colocam-nas em algum lugar e depois fazem o quê? E depois fazem o quê? Isso é aqui que a gente precisa pensar, é aqui que nós precisamos concluir. É assim que a gente precisa pensar. O ídolo não responde, pessoal. O ídolo não responde. O ídolo não sai do lugar, não se move. O ídolo não livra ninguém da angústia, não livra. Isaías mostra o absurdo espiritual da idolatria. Ele mostra o absurdo espiritual da idolatria. Como é que pode vocês confiar naquilo que vocês fabricaram? Meu Deus do céu! Como é que vocês podem confiar naquilo que vocês carregam? Deus chama o povo então para o discernimento. Deus chama esse povo para o discernimento. Lembrai-vos das coisas passadas, ele diz. Lembrai-vos das coisas passadas. Ele reafirma o seguinte: eu sou Deus e não há outro, que ele já vem falando nos capítulos anteriores, né? Não há outro fora de mim. Ele declara algo majestoso agora. Ele anuncia o fim, ele diz aqui no versículo 8, desde o 7, 8. Desde o princípio, eu anuncio o fim desde o começo. Deus vê toda a história ao mesmo tempo. Ele vê o começo, meio e fim numa olhada só. Nada surpreende o Senhor, nada. Nada surpreende Deus. Aves de rapinas, reis distantes, acontecimentos futuros, tudo isso ele tem visão clara, tudo coopera, não importa se é inimigo, tudo coopera para o seu propósito. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o propósito dele. E aí vem então o propósito de Deus não falha. Fale isso, o propósito de Deus não falha. Aí esse versículo 12, o capítulo vai terminar com uma promessa de salvação. Uma promessa, o propósito dele é salvar. Mesmo diante da dureza do povo, o Senhor Deus afirma: a sua justiça chegará, a sua salvação não tardará, a sua justiça chegará, a sua justiça não tardará. Jerusalém verá novamente a sua glória, ele diz. Jerusalém verá novamente a sua glória. Percebe, irmãos, quando é que o discernimento vai tomar conta de nós? Jerusalém verá a glória do Senhor. É como alguém tentando atravessar uma enchente, carregando uma estátua pesada nas costas. Já pensou? Uma estátua, uma enchente, eu tenho que me salvar. Quanto mais a água sobe, mais difícil fica para eu carregar aquela estátua. Mas imagine outra pessoa sendo carregada por alguém forte, alguém seguro, alguém que dá segurança. É a mesma ideia. Como é que pode, numa enchente, eu carregar uma estátua? Essa é a diferença, meu amigo. Essa é a diferença em quem confia nos ídolos e em quem confia no Senhor. Você vai continuar carregando? Nós vamos continuar carregando? É o que eu te pergunto. Nós vamos continuar carregando essas coisas? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso, se nós vamos continuar carregando essas coisas ou não. Deus está no controle de todas as coisas. Penso nisso. O Senhor Deus nos leva, nos abraça e nos guia. Nós vamos continuar assim ou vamos desistir? Ou vamos ficar sem discernimento? Fique com essa palavra, com essa orientação. Que
Que Deus cuide de cada um de nós, que Deus venha livrar cada um de nós, que Deus zele de cada um de nós. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês que orem por nós. As orações de um justo pode muitos seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Precisar, nós precisamos. Pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Amém? Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.